Glória a Deus. Jesus fez quantos e quantos e quantos milagres. Glória a Deus. E ele, porque está vivo, porque ele morreu e ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai, conforme a sua palavra, e ele vive. Significa que ele continua fazendo os milagres. Ele quer microfone? Oh, glória. Nem precisa. Fazendo os milagres. Nem precisa microfone. Eu só quero dizer de um milagre recente. E eu sei que já teve alguém que já recebeu milagre de acordo com esse daqui. Eu passei por intermédio de um câncer, e eu não percebia nada. Mas de uma hora para outra, de acordo com os exames que eu fazia de rotina, foi constatado. E aí eu procurei o médico, e o médico falou, realmente, você precisa fazer a cirurgia. Aí eu falei, tudo bem, doutor. Qualquer coisa eu volto a procurar o senhor. Aí a minha nora falou, não, o senhor vai no médico que eu trabalhei com ele, para confirmar. Aí eu paguei outra consulta, cheguei lá e ele falou, cirurgia. Eu disse, doutor, tudo bem. Fiz que nem aquela mulher que tinha morrido os filhos, tudo bem. E daí? Enquanto fica? 52 mil. Falei, tudo bem. Falei, qualquer coisa eu te procuro. Eu vim no primeiro médico e falei, o que o senhor faz para mim? Fica muito caro. Ele falou, vou te passar uma carta e você vai no primeiro postinho do SUS perto de você. Eles vão tomar providência. Assim eu fiz. Todos vocês sabem, não sei se é algum, depende de SUS, mas não é brincadeira. Ali não é brincadeira. Fui lá, a doutora me atendeu, pegou o encaminhamento e falou, mas o senhor está meio caminho andado. Falei, amém. O senhor quer fazer tratamento na Santa Casa ou no HB? Falei, Santa Casa fica mais próximo. Aí, passou para lá, cheguei lá. Só a mão de Deus. Nós já ouvimos aqui hoje e constantemente nós ouvimos. Só a mão de Deus para fazer uma obra daquela. Me fizeram todos os exames dentro de poucos dias. Foi um atrás do outro. Aí ela me disse, você aguarda a chamada. Eu falei, agora que é. Porque os problemas não é fazer isso e aquilo, é depois chamar. Eu vim para casa, cheguei em casa, falei para minha mulher, agora, descansar no Senhor. Salmo 40, né? Aí, nós estamos lá em casa, dali um pouco o telefone toca. Quer falar com você. Aí a menina falou, olha, teve uma pessoa que desistiu, o senhor quer começar a fazer amanhã? Eu falei, brincadeira, só a mão de Deus. Fiz às 20, rádio. A hora que terminei, você vai na médica ao lado que ela vai te dar o resultado. Se você está curado ou não. Aí eu de pé, ela olhou em mim e falou, o senhor está bem? Eu falei, estou bem. Falou, o senhor está curado. Ela falou, você leva isso aqui para o doutor Vitor, que o doutor Vitor vai dar até risada. Dos exames anteriores e desse agora. Aí ele que vai fazer acompanhamento. Aí, cheguei lá, ele falou, 3 meses, depois 6 meses. Bom, para encurtar, porque senão não vai dar tempo de pregar. Esse é fresquinho. Aqui está. Valor até 4. Veja bem, até 4. É o de preferência. Até aí. Mas agora, quanto deu? 0,34. Glória a Deus. Não deu nem meio. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. eu quis que a irmã ficasse aqui para ela ler
e ela testemunhar, porque o testemunho, eu falar para você, aconteceu isso, lá eu fiz isso ou aquilo, a maioria não vai acreditar, porque nós está cansado de ouvir isso daí. Mas quando está escrito no papel, não tem como a gente, ficar assim em dúvida. Irmã, agradeço muito pela atenção e Deus abençoe. E Jesus que te use você e todo esse povo aqui. Amém. Irmão, a Bíblia nos disse, lá no Salmo 113, que Deus olhou para baixo para ver o que estava acontecendo nos céus. Vejamos bem, nós falamos, Deus está no céu. Sim, mas a Bíblia fala que Deus olhou lá de cima para ver o que estava acontecendo nos céus. Veja bem a grandiosidade desse Deus que nós servimos e que nós acreditamos Ele. Ele não mente. No Salmo 68 fala que quando Ele andou no meio do povo dele, a terra tremeu, as nuvens gotejaram água, e o céu e as nuvens se balançou e as estrelas gotejaram água. Veja bem a grandeza desse Deus que nós servimos. Muitas vezes nós estamos dentro de um templo, dentro de uma igreja, e não é só dentro da igreja, porque Deus não está só dentro da igreja. Porque se eu precisar, igual eu preciso a todos os instantes de Deus, eu e você também, não só quando estamos acordados, mas se a Bíblia fala que Ele cuida de nós enquanto nós dormimos, nós devemos de acreditar nele e nem no homem. O homem, por muito que queira fazer por mim e por você, ele não tem esse poder. Ele pode ter um bom coração, pode fazer muitas coisas, orar, ajudar se for necessário, dentro da sua possibilidade, mas há muitos momentos, o homem não está ali, e nem que ele tivesse, muitas vezes não poderia fazer nada, mas Deus está em todos os lugares com você e comigo, e Ele prometeu e faz, porque a palavra dEle não cai no chão. Eu tenho visto falar desse templo aqui, tem passado constantemente aqui, conheço muito o irmão Paulinho e outras pessoas também, mas nunca entrei aqui. Hoje é a primeira vez. E não sei o que Deus pode fazer na minha vida, porque assim como você não sabe da sua, eu não sei da minha, mas Deus sabe de todos. Glória a Deus. Eu queria em seguida, queria passado. Quero que você em seguida abra a sua Bíblia no livro de João. Não vou falar o capítulo não, porque senão você já vai lendo antes de mim. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, todos já sabem até de cor. Capítulos 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 11. Gostei bastante, viu, Paulinho, do tempo que Deus preparou para você, porque não é você. Amém, amém. Todos acharam? Glória a Deus. Irmãos, então vamos começar a leitura. Aqui trata-se a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Oh, glória.
estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Dá uma paradinha aí. Vejamos bem. O relato é que Jesus, nós sabemos e podemos enxergar com os olhos da fé, porque nós não vimos. Nós enxergamos com os nossos olhos o dito pelos profetas de Deus, mas pela fé nós podemos dizer que nós enxergamos Jesus andando, passo a passo, de um lado para outro, ensinando e pregando o evangelho da salvação. Glória a Deus. Veja bem, e tinha preferência Jesus de fazer de toda a sua caminhada, mas sempre estar próximo da casa de Marta e de Lázaro, para que ele pousasse naquele local. Então a Bíblia relata que aquela família acostumou com Jesus demais e Jesus com eles. Jesus era uma pessoa, se for analisar como nós também. Uma pessoa dele, ele sentia dor, ele sentia saudade, ele sentia amor, como até hoje ele nos ama. O que aconteceu? Aquele homem, por nome de Lázaro, no decorrer do tempo, assim como cada um de nós estamos sujeitos, ele ficou enfermo. E uma enfermidade gravíssima. Pois bem, como aquele povo e as suas irmãs tinham visto quantos e quantos milagres, assim como a multiplicação dos pães, e cego enxergar, etc, etc, e quantos outros, mandou que avisasse Jesus, que viesse depressa. Pois bem, e foram. Avisou Jesus, mas e daí o que aconteceu? Vamos continuar no 4. Glória a Deus. E recebeu a notícia e disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e sim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Veja bem, acabei de citar aqui agora, não por mim, mas a palavra de Deus confirma esse relato. Era um amor profundo, um amor que muitas vezes nós sentimos sem amor. Nós sentimos amor pela nossa família, pela esposa, pelo esposo, e até por aqueles que não são da família, que nós devemos de amar. Amar e amar de coração. Amar sem interesse de nada, porque Jesus fazia aquilo. E glória a Deus por isso. E Jesus tinha esse amor profundo. Mas o que aconteceu? É uma história que eu vou te contar, só Jesus mesmo. Porque se fosse eu, por exemplo, Jesus, que estava constantemente e nos ensinava e nos amava, sentia que Ele amava cada um daquela família. Mas se fosse comigo, naquela angústia, na ânsia da morte, eu ia falar, mas Jesus ama, mas não é tanto assim. Porque Ele não vem socorrer o meu irmão que está à beira da morte. Veja bem, o ser humano tem a tendência, ama, perdoa, tem fé, acredita, mas tem momento
Mas Deus não amputa esse pecado, Ele quer que nós apenas acredita nele, de momento a momento, porque só Ele, porque a nossa fé por cada um de nós não vai resolver o problema, porque aquela irmã, ela falou, mas e daí? Ele não veio, e meu irmão, como é que vai ficar a situação? E ele estava lá, morre, não morre. Continua. Glória a Deus. Aleluia. Disseram, é no 8, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo. E volta para lá, respondeu Jesus, não são 11 horas. Aliás, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois, e lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Oh, glória! Veja bem, quantas vezes eu e você, qualquer um de nós, estamos à beira da morte. Eu estive na beira da morte. Estive na beira da morte. Não só por enfermidade, mas por ladrão, assaltante. Fez eu deitar no chão, ele com metralhadora na minha cabeça. Eu e uma outra pessoa, para assaltar a caminhonete daquela pessoa. E daí, naquele momento, cruza as mãos aí, senão arrebenta a cabeça de vocês dois. Assim fizemos. Eu só clamei, Senhor, cubra-nos com seu sangue. Levaram a caminhonete dele, mas não aconteceu nada com nós. Para um pouquinho aí nesse versículo. Levaram a caminhonete, aquele casal, a mulher e o marido, eu recolhi para dentro da empresa. O que aconteceu? Eles falaram, ficaram sem a caminhonete, sem nada. E daí eu falei, vamos para dentro. Recolhi para dentro. A mulher do homem falou, mas o senhor não está sentindo nada? Eu falei, não. A mulher saiu lá de perto do homem, eu nunca vi aquele casal. A mulher chegou, me abraçou e falou, já vi falar em fé e acreditar, mas o que aconteceu com nós aqui, pessoa que nem o senhor, eu nunca vi. Eu falei, mas não sou eu. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Não sou eu que vivo, mas Deus em mim. Aí, recolhi, para encurtar, dali 3 dias, 3, não foi nenhum nem 2, a caminhonete foi encontrada no desmanche, intacta, sem tirar um objeto sequer. Aquele homem disse para mim que ele era de Santo Amaro, falou, vem aqui, fica na minha casa, você vai conhecer minha família. Eu tenho muitos filhos, tudo formado, tem advogado, tem doutor. Você vai ficar uma semana aqui. Que eu conto a história, meus filhos até zombam. Falei, deixa zombar, mas Jesus não zomba de ninguém. Glória a Deus. Pois bem, aí, vamos continuar. Eu parei no versículo. Sim, não estou fora, não. Isto dizia depois de acrescentou, mas vou para despertá-lo. Oh, glória, disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunham que estivesse falando do repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Sim, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer,
mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4, glória a Deus. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. 15 estádios. Um estádio é 185 metros. 15 dá mais de 2.000 metros, 2.700 e pouco. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória a Deus. Veja bem, amados irmãos, essa morte, ela representa muita coisa. Não é só essa morte, essa massa humana, mas essa morte pode afetar em vários sentidos a nossa família, uma morte na família, uma morte no trabalho, um acontecimento, uma calúnia, igual foi dito aqui hoje, até mesmo uma calúnia. A pessoa às vezes ouve que disseram algo que a pessoa não devia, ela fala: para mim aquilo ali foi uma morte. Mas Jesus está bem próximo. Jesus está ali com a mão estendida. Ele está guardando aquele que acredita na sua palavra, porque na realidade Lázaro estava morto, mas ele falou que ele estava dormindo. O que para mim e para você está morto, para Jesus está dormindo. E aquilo que está dormindo, ele acorda. Ah, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele está dormindo. Glória a Deus. Eu perdi até o versículo aqui. 26, né? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Marta, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Aleluia. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para... Aleluia, vamos mais um pouquinho. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus
chorou. Glória a Deus. Veja bem, amados irmãos, quando acontece um fato comigo e com você, quando servimos ao Senhor, servimos de coração, procurando fazer aquilo que agrada a Ele. Não porque nós procuramos ser perfeitos, porque não tem como. Não tem como ser perfeito. Lá no livro de Tiago 2,10 fala, você pode obedecer todos os livros, todos os mandamentos, mas se você errar em um só, você será culpado por todos. Então não existe como. Mas pela misericórdia de Deus, Ele vê o sofrimento e abraça o Filho, porque quando Ele falou que veio pelos doentes, Ele veio pelos doentes, por aqueles que estão sofrendo e até mesmo pelos mortos. E Ele ressuscita aquele que está caído, que está no fundo do túmulo, e levanta em nome de Jesus. Pois bem, veja bem a situação. E Ele chorou. Então disseram os judeus, vede, quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego e fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Aleluia. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, veja bem que situação, 4 dias. A pessoa que morre, dentro de um dia ou 2, ele já vai definhando. Agora 4 dias. Mas Jesus tinha profetizado que ele não estava morto. Jesus dizia que ele estava dormindo. Glória a Deus. Aquilo que para mim e para você está acabado, para Jesus está vivo. Ele levanta até do túmulo. Glória a Deus. Você veja bem, 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Oh, aleluia. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, nossa, Lázaro! Ele não falou baixinho, falou para todo mundo ouvir, porque Lázaro estava morto, mas naquele momento não precisava nem de Jesus falar alto, porque Jesus não precisa gritar com ninguém, e nem nós também não precisamos gritar, porque Jesus está atento, está ouvindo, ele não está escutando. Quando escuta, a pessoa desobedece, mas quando ele ouve, ele obedece. Glória a Deus. Veja bem, assim aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, porque os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo-o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Glória a Deus. Vejamos bem, amados irmãos, conforme a palavra de Deus nos diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então não devemos de ter dúvida em nada, porque tudo que está passando, tudo que está acontecendo é por Deus. Essa palavra já foi dita aqui hoje. Temos visto tanta morte, tanta
bem na casa do Pai. Nós muitas vezes vivemos tão bem na casa do Pai enquanto estamos aqui. Mas muitas vezes, a hora que saímos, e procura escapar. É claro que não acontece aqui com ninguém, né? Glória a Deus. Aí ele desviou, sofreu, padeceu muito. A hora que ele reconheceu que a casa do Pai era muito melhor do que ele estava passando,
Mas para isso nós temos que glorificar. Dia e noite, a todos os momentos. Difícil ou mais fácil não tem. Não fácil, como achamos que é fácil, imagina. De jeito nenhum, não tem. Nem tirar doce da mão de criança não é fácil, né? Porque a pessoa tira e chora, né? Quer dizer, consegue um reforço naquela criança e no outro também. Irmãos, mais uma vez, Jesus Cristo vive. Ele está neste local. Ele diz, lá em Mateus 18, 20, onde estiver dois ou mais, reunidos no nome, ali estou. Ele está nesse lugar. E aonde Jesus Cristo está, o trabalho dele não é em vão. Ele usa o homem, ele usa a mulher, ele usa quem ele quiser. Ele usou uma besta na ocasião. Ele usa para fazer o quê? Aquilo que nós podemos fazer. Veja bem, no fim da mensagem, quando falou, retira a pedra. Jesus podia tirar aquela pedra. Isso é de ouro, a palavra dele. Mas ele disse, aquilo que vocês podem fazer, faça. Tira aquela pedra. Tirou. Não era, para Jesus não era nada. Para eles era muito difícil, porque aquela pedra disse que era muito pesada. Mas Jesus sabia. Aquilo foi como se fosse uma palha. Aí o que Jesus fez? Até eu que sou não, eu acordava. Um grito daquele, né? Lázaro, sai para fora. Oh Deus, glória a Deus. Glória. Uma vez eu orava com uma mulher numa chácara, eu fui chamar. Essa mulher teve 4 dias no hospital de base. Ela era de idade, idosa. Não era velha, não. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, Coríntios 5,17, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ela tinha idade. Por 4 dias mandaram ela para casa e falou, quer deixar aqui? Ela vai morrer, né? Está com quase 90 anos, e olha o coração dessa mulher. Vai ser criança, vai ser assim. Foi para casa. Dali 2 dias, a filha dela telefonou. Eu trabalhava à noite, me chamou para ir lá. Você quer ver a irmã? Ela está respirando ainda, mas está debaixo de uma coberta aqui. Vai morrer. Porque o médico já falou, já desenganou. Tinha dormido a noite inteira. Aliás, tinha trabalhado a noite inteira. Falei, e agora? Passei uma água no focinho, montei na moto, cheguei lá, a filha dela falou, vai lá no quarto. Ela estava coberta dos pés à cabeça. Sentei no pé da cama e comecei a orar. Ela roncava que não, pegando a palavra, que nem um bolo. Daquele jeito. A filha dela não tinha nem força para chorar. Eu comecei a orar. Orei mais ou menos 1 hora. Quando a mulher pegou e fez assim. Sentou na beira da cama. Orei, irmão, isso não posso esquecer. É você que está aí. Eu fiquei quieto. Eu falei para a Creuza, se você viesse aqui que eu não ia morrer. Mas não foi eu. Vai. Aleluia. Ah, Jesus. Peguei, continuei orando em agradecimento. Ela pegou e deitou. A filha falou, quer um travesseiro? Não, deitou. Daí 2 minutos, a mulher saiu da cama, ficou de pé, estava de camisola e tal. Falei, e aí, irmã, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu fiquei sem palavra. Eu não tinha palavra nem para orar, nem para nada mais, porque as coisas, as coisas de Deus não adianta querer entender. É inexplicável. É verdade. A mulher levantou, ela tinha uma mesinha pequena. Fomos lá, sentei numa cadeira, daquelas cadeiras de bar, e estava tudo meio afurado. Ela sentou dali.
não sabia o que fazer. Aí a filha dela pegou e falou, estou fazendo almoço, irmão. Cozinhando lá, tem uma costelinha aqui, achei bom também. Costela de porco. Né? Aí eu peguei, sentei ali, ela fez um prato para mim. Ô mãe, a senhora quer comer? Quero. Eu não quero refrigerante, eu quero suco. Fiz um copo de suco duplo. É esse que é o moral da história. É o que Deus faz, é aquilo que o homem não entende nada. O homem fala isso, fala aquilo, mas é Deus. A mulher comeu, bebeu, abracei e tal, tchau, vim embora. E não morreu daquilo de jeito, dali uns 5 anos, ela morreu, a despeidado, isso, aqui, e tudo bem. Então, essa é a promessa de Deus. Aquele que crê em Deus, mesmo que morre, viverá. Estava à beira da morte e viveu. Mas por causa de mim, por causa do pastor, por causa de Jesus. Aleluia. E tem uma coisa. E a Bíblia fala que sinais seguirão todos aqueles que creem. Aleluia. Se você pagar o preço, igual eu estou vendo dizer aqui, se você orar, se você dobrar o joelho, se você chorar, eu fazia muito isso. Deitar de bruço ali, lá no livro da Lamentação, 3:39. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem vivente? No versículo 29, voltando para trás. Queixa-se dos seus pecados, para que talvez eu tenha misericórdia de vocês. Agora você veja bem, quando nós oramos, nós deitamos no chão, nós prostramos para Jesus, pagamos o preço, vai acontecer, porque é promessa. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se está na hora, eu agradeço. Em nome de Jesus. Então vai acontecer. O que não aconteceu, vai acontecer. Porque a palavra ele falou, não sou homem para que promete e venha mentir. Nem filho de homem para que prometesse e não viesse a fazer. Então veja bem, é Ele na nossa vida, na minha, na sua, e não é porque eu estou aqui em cima desse burro, eu nem merecia estar aqui, eu merecia estar aqui, eu de joelho mostrado com a cara no pó. Mas como foi feito isso aqui, para que tire, né? Sente mais atencioso e as pessoas dão mais atenção, né? Vendo o cabelo bonito, tá? Então, quer dizer que é para isso que estamos aqui, mas para louvar e agradecer o nome de Jesus. Porque o trabalho de Jesus nunca foi em vão, e nunca será em vão. Na minha e na vida de vocês, mesmo nós não merecendo, nós sendo, eu sou pecador, vocês são pecadores, todos nós pecamos. Porque falou que aquele que disser que não mente, veja bem, Deus está mentindo. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus nessa noite, nessa oportunidade que foi dada para mim, uma pregação dentro do possível, falando de Lázaro, um homem que morreu, um homem que era bom, um homem que acreditava em Jesus, um homem de Deus, um homem que Jesus amava. Mas um dia, eu creio que estaremos, se nós permanecer até o fim, estaremos todos junto com Jesus, junto com Ele, de eternidade e eternidade. Aleluia. Para a honra e glória do pastor, do Senhor Jesus. Glória a Deus! Essa palavra do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel, ajuda nós. Glória! Glória a Deus, irmão. Deus abençoe a vida do seu benedito.